Olá, galerinha do YouTube. Meu nome é Rosiane, sou instrutora de trânsito na cidade de Bom Despacho. Hoje vamos dar continuidade na matéria de legislação, parte 2. Qual categoria posso começar o processo de habilitação? Permissão para dirigir, que é a PPD, na categoria A. PPD na categoria B, PPD na categoria A e B e autorização para conduzir ciclomotor, que é a ACC. Eu posso tirar a categoria A e B juntas? Podemos fazer hoje o processo que chamamos de simultâneo, que você tira a categoria A e B juntos. Vai pagar um exame médico e psicotécnico apenas, mas comprará as 20 horas aulas obrigatórias na categoria A, que é a moto, né? E vai ser feita ali na pista destinada para esse fim, que é a motopista, e na categoria B de carro mais 20 horas aulas. Sendo a hora-aula 50 minutos. E a ACC é a cinquentinha, a famosa cinquentinha, 50 cilindradas. Quem tira a ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotor, só pode pilotar 50 cilindradas. A ACC, ela não é considerada uma categoria, e sim uma autorização para conduzir ciclomotor e seguirá as mesmas regras da PPD, que é a permissão para dirigir. Prazos para reexames. O candidato poderá repetir o exame no qual tenha sido reprovado, exame teórico técnico de legislação ou exame de direção veicular, a qualquer tempo. Não existe tempo para que o candidato faça seu reexame. Porém, aqui diz o seguinte, que sem a obrigatoriedade de treinamento complementar. Sabemos que o mínimo exigido pelo DETRAN são 20 horas aulas. Porém, é claro que o candidato ele não é obrigado a comprar mais aulas. Mas se ele foi reprovado, provavelmente ele precisará de mais treinamentos ali naquele veículo. Mínimo de aulas exigidas pelo DETRAN. Primeira habilitação, seja na categoria A de moto ou B de carro, exigido pelo DETRAN no mínimo 20 horas aulas. Mudança de categoria já seria a categoria C de caminhão, D de ônibus ou E de carreta. Também é exigido ali um mínimo de 20 horas aulas pelo DETRAN. E existe a adição, que é quando eu tenho, por exemplo, a categoria A de moto e adiciono a categoria B de carro, ou vice-versa. Eu tenho categoria B e faço a adição da categoria A, que seria a moto. É exigido ali um mínimo de 15 horas aulas pelo DETRAN. Mínimo de aulas exigidas pelo DETRAN no simulador de direção veicular. O simulador de direção veicular é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Exigido pelo DETRAN 5 horas aulas caso o aluno opte por fazer essas aulas. Já o processo simultâneo, que é a categoria A e B, são exigidos 20 horas aulas para cada categoria, ou seja, 20 horas aulas nas motocicletas, e tem que ser motocicletas acima de 120 cilindradas, e 20 horas aulas na categoria B, que é o automóvel. E considera-se a hora-aula o período de 50 minutos. Permissão para dirigir. Aprovado no exame de direção veicular, o candidato receberá a sua PPD, que é a permissão para dirigir, que muitos chamam de provisória. Com a PPD, o condutor não poderá cometer nenhuma infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média no período de 12 meses. Porque caso o condutor cometa infração grave, gravíssima ou reincidência em média, que seria 2 médias, ele terá a sua PPD cassada. E leve, Rose, eu posso cometer multas leves? Pode, até sem multas leves se você quiser. Agora, média, uma média eu posso? Pode. 2 médias não, que seria reincidência em média. A PPD, ela é válida em todo o território nacional. Rose, eu posso ir para o Rio de Janeiro, eu posso ir para São Paulo, se eu tiver de permissão? Pode, claro que pode. Claro, né, gente, que você tem que ter aí uma habilidade no volante, depois você ir pensar em pegar uma rodovia. No período de 12 meses, o condutor que não tenha cometido nenhuma infração
infração grave, gravíssima ou reincidência em média, será denominado ao mesmo a CNH definitiva. Ou seja, eu vou ficar com a minha permissão durante 1 ano, 12 meses. E eu não cometi nenhuma multa grave, por exemplo, cinto de segurança, né? Estou sem cinto de segurança, som alto. Eu não cometi nenhuma multa gravíssima, avancei ali um sinal vermelho. Eu não cometi nenhuma reincidência em média. Dirigi com sapatos que não se firmem nos pés, que é multa média, ou às vezes o policial, além de me pegar ali com um sapato que não se firme nos pés, eu estava no momento ali daquela fiscalização com o braço pendurado na porta do veículo, na janela. Então, 2 médias. Aí sim será cassada a minha permissão. Pois eu vou ter de começar o processo todo de novo, do zero, sim, do zero. Vai ter de fazer legislação, exame médico, psicotécnico, 45 digitais, todo o processo novamente. A CNH definitiva. Então, nesse período de 12 meses, eu não tive, não obtive nenhuma infração grave, gravíssima ou reincidência em média. E aí eu vou ter a CNH definitiva. A não obtenção da minha CNH obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. A ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, obedecerá às mesmas regras da PPD. E a gente já viu lá no slide passado que a ACC não é uma categoria. Categoria eu tenho A, B, C, D e E. A CC são as cinquentinhas ciclomotores, que não podem passar de 50 cilindradas, e uma autorização para conduzir ciclomotor. Após a obtenção da CNH definitiva, o condutor terá os períodos para renovação de acordo com a sua idade. A renovação da CNH. Com uma idade inferior a 50 anos, eu renovo a minha CNH de 10 em 10 anos, ou seja, até os meus 49 anos. Com uma idade igual a 50 anos e inferior a 70 anos, ou seja, de 50 a 69, eu renovo a minha CNH de 5 em 5 anos. E com a idade superior a 70 anos, de 3 em 3 anos. Esse prazo pode variar de acordo com o critério do médico examinador. Então, se o médico acha que eu tenho um problema, um déficit de visão ou outro tipo de problema de saúde mais agravante, ele pode diminuir esses anos? Sim, pode. Ele pode me dar 7 anos, ele pode me dar 5, ele pode me dar 2, dependendo ali, do meu estado ali de saúde. Toda vez que eu for renovar essa CNH, Rose, eu tenho que fazer o psicotécnico, aqueles testes do pauzinho, da pirâmide? Não, não tem. Você só vai fazer o psicotécnico se você tiver a EAR, que é Exerce Atividade Remunerada. Agora, se o condutor não exercer atividade remunerada na sua CNH, não é necessário fazer o exame psicotécnico, somente o exame médico. Aí eu coloquei aqui da renovação, caso o condutor tenha CNH-EAR, que exerce atividade remunerada, quando ele for renovar ali a sua CNH, ele terá que fazer tanto o exame médico quanto o psicotécnico. Aí coloquei aqui para vocês aqui o teste do pauzinho. Renovação da CNH. Depois de vencida a habilitação, o condutor terá um prazo de tolerância de 30 dias para dirigir com a habilitação vencida. Após esses 30 dias, caso ele seja parado ali numa fiscalização, dirigindo com a sua CNH vencida, a multa é gravíssima, aí, 7 pontos, a natureza dela, e retenção do veículo até chegar uma pessoa habilitada, porque se a sua CNH está vencida, você não tem ali aquela habilitação. Na renovação da CNH, o condutor que ainda não tenha frequentado o curso de direção defensiva e de primeiros socorros, e se o exame dele ali de aptidão física e mental estiver vencido, há mais de 5 anos, ele deverá passar por um curso de atualização numa carga horária de 15 horas. São aquelas pessoas mais velhas, que na época era até prova oral, e na época não tinha aí a direção defensiva nem primeiros socorros. O condutor habilitado na categoria C, D ou E,
quanto da renovação ou mudança dessas categorias, deverá ser submetida à avaliação do distúrbio do sono e também, né, exerça atividade remunerada, que são aí, né, a categoria C, caminhão, B, de ônibus e a E, de carreta. O exame toxicológico, que a gente chama aí de ET. De quanto em quanto tempo, Rose, eu tenho que fazer esse exame toxicológico? Quais são as categorias que me são exigidas para fazer esse toxicológico? Então, eu faço o toxicológico de 2 anos e meio em 2 anos e meio, com uma idade inferior a 70 anos, se eu tiver a categoria C, D ou E. Rose, eu sou obrigada a fazer de 2 anos e meio em 2 anos e meio toxicológico? Sim, é obrigado. Independentemente ali da validade dos demais exames, você tem que fazer o toxicológico de 2 anos e meio em 2 anos e meio, numa idade inferior a 70 anos. Conduzir veículo com exame toxicológico vencido há mais de 30 dias ou com resultado positivo, acusando ali o uso de entorpecente, será considerado uma infração gravíssima com fator multiplicador de 5 vezes. E caso ali ocorra uma reincidência ali, né, dessas condutas no período de até 12 meses, a multa ainda vai multiplicar aí, o fator multiplicador dela será 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 90 dias, ou seja, 3 meses. Condicionado ali o levantamento da suspensão e a inclusão ali no RENASH, que é o Registro Nacional da Carteira de Habilitação, caso ali, né, o candidato faça novo exame e dê negativo. Gente, eu fico por aqui, até o próximo slide.